Seja bem-vindo ao canal Sem Fundo Sem Fundo. Pessoal, hoje eu vou trazer o trade que durou aproximadamente 10 minutos, isso que eu entrei antecipado, porque eu já estava vendo o footprint, mas eu quero mostrar para vocês como que a lógica estatística ela favorece alguns trades do SMC, te amplifica bastante, ele te deixa um viés muito claro. E se você estava esperando uma confirmação num minuto, você teria feito um trade aí maravilhoso em 6 minutos. Trazendo o contexto aqui, por que eu trouxe estatística ao meu favor? Como você já deve ter percebido aí nos últimos vídeos, sou um cara que estudo muito, aconteceu de um certo momento dentro do meu trade system eu ficar empacado, ficar muito tempo no break-even, porque eu comecei a trazer coisas de fora que estavam indo de encontro, mas o encontro no sentido oposto do SMC. Então, chegou um momento que eu pensei, cara, quando eu tradeava order block em paridade, principalmente no dólar, associado à FIBO, né, a zona ótima de entrada, dava muito mais certo. Eu tinha uma assertividade muito maior, com um payoff muito bom. E aí eu falei, cara, o simples às vezes funciona demais. Vai ter um vídeo do canal ainda, que eu já prometi várias vezes, sobre por que order block funciona muito melhor em paridades do que em índice. Isso, na verdade, é uma coisa bem simples. Eu acho que não vai ser um vídeo curto, mas ele é bem interessante para vocês entenderem até o contexto de todo ativo que vocês estão tradando. Que cada um tem sua particularidade, todo mundo sabe, mas de um contexto geral, se você pega uma cesta de ativos como paridades, elas funcionam muito diferentes de índices. Depois eu vou explicar o porquê disso. Eu tive um grande problema por trazer outras coisas dentro do meu trade system que começou a conflitar com o SMC. Isso me atrapalhou bastante. Quando eu tradeava o simples order block, eu fazia muito mais dinheiro, principalmente em dólar aqui na B3. Agora, a questão é muito mais dinheiro, sim. Eu falo de assertividade e payoff, mas resolvi migrar totalmente para o índice americano porque tem mais volatilidade. Estava a meu critério eu me adaptar a esse tipo de trade e mais do que isso, quando você, mesmo se eu tiver uma assertividade menor, um payoff menor, se no geral estou tendo lucro, basta ter um pequeno que vai ser muito maior, porque ele é amplificado por 5 vezes o valor que eu ganharia aqui em reais. 5, às vezes até 6. Né? Esse não é o tema do vídeo. O ICT, o Michael, ele fala muito sobre o NDOG, né? O Open Range Gap, principalmente de Regular Trading Hours para o Electronic Trading Hours. E assim, tem um monte de vídeos e para mim nunca ficou muito claro, porque ele coloca 300 situações na mesa. Eu nunca sabia exatamente qual executar. Dito isso, eu vou gravar um outro vídeo sobre um modelinho que chama ATM. Eu já falei isso em outro vídeo. E aí eu parei de aplicar ele porque eu já estava percebendo que ele estava falhando. Antes mesmo dele falhar, porque eu já tinha feito alguns critérios. E a base é basicamente a mesma sobre ORG, Opening Range Gap, mas principalmente voltado ao ETF. E aqui no mercado futuro ele antecipa muitas das vezes o ETF. Então tem um monte de coisa. O que eu trouxe para cá? Eu trouxe a estatística para a gente analisar como realmente aplicar. Então, dentro disso, eu vou aplicar em algumas situações só em alguns dias, não vão ser sempre. Então vamos lá para a estatística. Se vocês quiserem, é o site Trade That Swing. Esse é o mais recente. Antes de eu chegar nesse site, eu estava pesquisando tanto no Grok quanto no ChatGPT algumas estatísticas, que isso já é mais antigo que andar para trás, né? E todo mundo que trada índice, eu falar, o gap tem que fechar. Não, nem sempre o gap tem que fechar e nem sempre vai fechar inteiro. Quando o gap é muito grande, ele indica outra coisa. E é basicamente a convenção que todos os traders falam, eu quis colocar em estatística. Então, tem algumas estatísticas a favor disso, mas sobre o vídeo de hoje, que é mais importante aqui, a gente pode entender. Tá? Então, primeiro vamos começar, que hoje era sexta-feira, a taxa de fechamento do gap, se é para cima, abriu em alta, é de 64%. Então, já estou acima de 50%, isso é muito favorável. Se fosse para baixo, é baixíssimo. Então, não tradearia contra a tendência do gap. Mais importante que isso, tá? É na verdade o tamanho do gap. Antes de ver se é sexta, segunda, que isso meio que tanto faz, porque no fim você vai fazer um contexto, um discricionário sobre o que você está fazendo ou não. Se tem apoio, se tem suporte à estatística, você vai ver o tamanho do gap. Então, se ele está até 0,2, tá? Eu vou arredondar aqui, significa que é um gap pequeno. Se ele é um gap pequeno, ele tende a fechar pelo menos aí 60%, 80%. Era um gap de alta e principalmente numa sexta-feira, possivelmente, como ainda eu estava analisando, que eu vou mostrar para vocês o que passou pela minha cabeça durante o trade, se ele ia bater no 0,2% ou não. De forma geral, o que você vai anotar nesses pontos aí de SMC? Aqui você vai anotar Buy Side Imbalance, né, um busy, que ele já foi rebalanceado e caiu. Eu ainda tinha anotado esse ponto, por quê? Porque aqui no footprint, que aí eu sei que é uma alimentação que grande parte não usa footprint, ele tinha outliers, né? Então tinha um delta negativo muito forte, agressão aqui depois desse respeito ao busy que caiu, bem nessa linha aqui de baixo, muito forte, então eu deixei anotado. Esse é meu primeiro ponto. Então era um ponto de venda independente de qualquer coisa. Outra coisa que me favorece é a abertura 8h30 de ontem. Por quê? Vocês vão observar, eu vou tentar trazer isso mais vezes aqui também, que os pontos 8h30, meia-noite do dia anterior, ou até, eu sempre deixo marcado porque são pontos de preço de reversão.
daily open, ou do dia atual, ou do dia anterior, são pontos muito importantes que eu gosto. Como eu já tenho o meu próprio indicador que ele marca tudo isso aqui, fica muito mais fácil, né? Então, eu observo isso muito mais facilmente, porque ele sempre está anotando para mim, meia-noite do dia anterior, que ele reverte. Então, meia-noite aqui, ó, tá vendo que ele veio, voltou, bateu aqui no meia-noite, depois que ele subiu, bateu, voltou. Foi um trade, inclusive, que eu comentei com um amigo meu. Eu mandei no WhatsApp, falei, olha, vai dar um repique ali no meia-noite, provavelmente, e vai subir. Eu achei até que ele ia romper topo ontem, não rompeu, mas como já tinha saído o parcial 5-1, acabei não esticando, mas era uma possibilidade. Bom, então vamos para a parte discricionária. A gente sabe que o overnight também, isso é uma estatística, eu não tenho aqui detalhado exatamente, estava lá na minha conversa com o Brock, mas basicamente vocês sabem que o overnight ele mostra muita tendência de mercado, porque é o que a seção, tanto asiática quanto a seção londrina, eles estão precificando no mercado deles aqui no índice americano o que eles precisam se posicionar para os próximos dias, enfim, etc. Então, o que eu fiz? Depois da abertura real, né, que é o True Daily Open, que é às 18, quanto que o mercado subiu? Ele subiu 0,9, então 0,10, vamos arredondar. E quanto que ele caiu depois? Ele caiu 0,30%. Ou seja, para mim eu já estava com viés de baixa, porque a abertura estava me indicando possivelmente um viés de baixa. O que eu tenho de gap até o presente momento? Nada, porque o trade ele podia cair aqui, como caiu, a abertura vai ser bem menor. Mas eu tinha mais ou menos em mente que do fechamento do dia anterior, tá, do Regular Trading Hours, até mais ou menos aqui em cima, que é mais ou menos o topo asiático, ele estaria em 0,20, 0,19%, que entra dentro daquela estatística de gap a ser preenchido, certo? Só que eu peguei ele antes. O que acontece? Vamos lá, como está discricionário, às vezes ele já começa a cair e reverter. Eu estou pensando aqui que 25% e um terço do DR são zonas boas de reversão do preço para manipulação. Então, eu estou ancorado no 8,5, que é um ponto de reversão também do outro dia, coincidentemente com o viés de baixa. Consequentemente, aqui eu tenho o quê? Eu tenho todo o meu fair value gap de baixo, que ele já foi rebalanceado. Então, eu tenho várias confluências aqui que me faz pensar que o preço vai cair para pelo menos fechar o gap, um possível gap, porque até então, como eu entrei 3 minutos antes, você não sabe quanto que ele vai abrir. Bom, pessoal, o que eu indico para vocês? Vocês podem colocar esse indicador que ele é gratuito, do Fadi. Esse cara é um ótimo trader e principalmente ele é um ótimo programador, ele faz indicadores muito bons, que ele já dá o Open Range Gap e o primeiro Fair Value Gap apresentado do dia. Então é bem legal, eu gosto de ter ele plotado para eu saber onde que são as minhas confluências. Então, aqui nessa parte, aqui embaixo, é o fechamento do dia anterior, do Regular Trading Hours, que vai ser o final do gap. E se eu não entro nele antes, antecipando aqui, o que ia acontecer? Eu não saberia exatamente onde que iria abrir, ó, tá vendo? Eu já ia perder o trade, talvez eu não executaria, porque aí eu não tenho tanta margem para fazer o trade, tá vendo? Porque às vezes ele só vai rebalancear 60% do gap, que é o mais comum, 60, 50 ou até no máximo 80%, às vezes ele não fecha completamente. Então, se eu não tivesse feito discricionário, entendido que o 8,5 ele tende a segurar o preço, reverter, 25% da DR é uma zona de manipulação, de 25 a um terço. E eu tendo um Fair Value Gap bearish aqui, então tem muitas outras coisas, além de que provavelmente já ia abrir em gap, porque a gente já estava aqui em cima quase que para pré-abertura. Estava um pouco acima do 0,20%, como eu comentei com vocês ali em cima onde eu peguei. Mas eu tenho que imaginar que ele pode, e a hora que acontecer, ele ia sentir aquele movimento ali, que eu comecei a me posicionar, ele ia sentir esse movimento e ia cair. Então, na abertura real, provavelmente ele já estaria caindo. E foi mais ou menos o trade que eu fiz. Se você estivesse pegando aqui no 1 minuto, essa linha do meio, só para vocês entenderem, é o topo dessa pernada de baixa. Tá? É uma pernada válida. Ou seja, se você está esperando uma captura de liquidez, o que você vai perceber aqui na pré-abertura? Você vai perceber que ele está sofrendo para passar, tá vendo? Esses candles pequenos aqui, ó, de 1 minuto, eles identificam essa força vendedora, essa absorção vendedora. Eu já estava vendo isso no footprint e aí eu acabei me posicionando. Depois você vê um candle forte de compra, que está varrendo a liquidez, basicamente, de um monte de gente que já está vendendo antecipadamente. E aí depois, quando ele retorna e fecha, né, não precisa nem fechar, você só... Porque você vai falar, mas ele não engolfou. Né? Mas você tem que entender todo o contexto. Você não precisa engolfar. Se for esperar por um engolfo num minuto, às vezes ele já está aqui embaixo e eu já não vou pegar o trade que eu quero. Tá? Então, se você já está dentro do contexto, depois que ele deu esse um candle de alta aqui e já reverteu,
cara, já coloca na metade. No footprint, isso aqui ficou muito claro para mim. No footprint, como eu já estava vendo, estava muito claro para mim. Eu não estava nem aí com o que ia acontecer ali, porque eu tinha todo uma intenção por trás. Ele subiu e quando ele rebalanceou, já com queda forte, aí eu quase coloquei um terceiro contrato, mas se você fizer o cálculo aí, dois contratos cheios de S&P já é muito caro. Então, eu não tinha necessidade de colocar o terceiro. Mas é bem interessante você ver essas nuances, porque se você não se antecipa um movimento e tenta pegar ele no meio do caminho, vai bater no mercado, você vai tomar um slippage, você vai chegar atrasado. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu gosto muito de SNC pela base dele, que ele traz algumas coisas bem objetivas, mas eu gosto de trazer mais estatística para que me dê rumo, principalmente eu saiba exatamente o que eu tenho que fazer. Então, se vocês gostaram desse tipo de estatística, vão lá também, curtam o site aqui desse TradeXwing, ele traz bastante estatística, é um site que eu acabo olhando quase sempre. Então, deem uma olhada, analisem e tragam isso para o seu trade system também, assim como eu trouxe para o meu.